Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Qyburn nasceu em algum local de Westeros por volta do ano 217 após a conquista, filho de pais desconhecidos. Absolutamente nada é sabido sobre seus primeiros anos, e as primeiras informações conhecidas sobre ele dão conta de seu período na Cidadela, onde ele veio a se tornar um curandeiro tão habilidoso quanto o arquimestre Eberross. No entanto, Qyburn não respeitava as ressalvas impostas pelos arquimestres no que dizia respeito aos experimentos com dissecação de pessoas vivas, permitindo apenas a abertura de cadáveres, e por conta disso e de seus estudos de necromancia, outra arte proibida dentro da Cidadela, sua corrente de mestre lhe foi tirada, ele foi humilhado, seu trabalho foi deixado de lado e ele foi expulso da instituição, pois apenas um dentre todos os arquimestres, Marwyn, apreciava seus métodos e sua maneira de pensar. Ainda assim, ele viria depois a afirmar que seu entendimento da natureza da vida e da morte é superior ao de qualquer membro da Cidadela precisamente por conta de seus experimentos tidos como antiéticos. Sem mais nenhuma perspectiva desse lado do Mar Estreito, Qyburn viajou até Essos, onde se juntou à companhia mercenária dos bravos companheiros como curandeiro, dados seus inegáveis conhecimentos, pois daquele lado do mar, a falta de um elo de prata em uma corrente de mestre não fazia nenhuma diferença, ainda mais em meio a um bando tão vil e desprezado como os bravos companheiros. Mas isso não significou que Qyburn esqueceu ou perdoou aquilo que lhe fora feito na Cidadela, e seu desejo por retribuição perdurou dali em diante, com ele sempre se referindo de maneira negativa aos arquimestres, com exceção de Marwyn, chamando-os de ovelhas cinzentas. Quando a companhia mercenária foi contratada por Lord Tywin Lannister para engrossar suas fileiras na Guerra dos Cinco Reis, Qyburn partiu com seus companheiros de armas, e sua primeira parada foi a gigantesca fortaleza de Harrenhal. No entanto, depois que os mercenários viraram suas casacas com a queda do castelo, Qyburn assumiu o papel de mestre a serviço na fortaleza, apesar da falta da corrente, uma vez que o mestre a serviço anteriormente, Tothmor, fora morto por ordem de Roose Bolton por enviar corvos a Porto Real avisando sobre a queda. Depois, quando Sir Jaime Lannister foi trazido a Harrenhal, com sua mão da espada decepada pela lâmina de Zolo, um dos companheiros de Qyburn, coube ao mestre sem corrente cuidar dele. Ele tratou de seu pulso infeccionado, removendo o excesso de carne apodrecida, e disse que o curso de ação mais seguro seria o de simplesmente remover todo o braço, para prevenir a infecção generalizada, mas Jaime lhe avisou que, se lhe arrancasse o braço, ele o mataria depois. Por isso, Qyburn se decidiu por apenas tratar da ferida com vinho fervente e depois fechá-la com uma pequena camada de pele, esperando que isso fosse o suficiente para deter a infecção, com alguma sorte. Ele disse a Jaime que ele precisaria de leite da papoula para suportar as dores, mas o Lannister se recusou, temendo acordar depois com o braço amputado, e assim o procedimento foi todo conduzido com ele acordado, gritando como um homem em agonia mortal. Qyburn acabou por ser capaz de fechar o ferimento sem amputar o braço, e possivelmente até salvou a vida de Sir Jaime com seus conhecimentos. Depois, quando ele sentiu que o homem se encontrava forte o suficiente, ele enviou a jovem Pia aos seus aposentos, para que isso lhe ajudasse a se exercitar um pouco, e ao mesmo tempo, que isso lhe fizesse cair nas boas graças do Lannister, mas ela acabou sendo enviada de volta. Quando Lord Roose Bolton decidiu enviar Jaime de volta ao pai, tendo firmado com este um acordo, Qyburn acompanhou o grupo de Walton Pernas de Aço que o escoltaria, para ficar de olho em Sir Jaime e tratá-lo se fosse necessário. Qyburn nutria intimamente a esperança de que, com a entrega de seu filho de volta à capital, Lord Tywin se sentisse grato o suficiente para forçar a Cidadela a devolver sua corrente, tendo sido Qyburn o responsável por salvar o braço de seu filho.
Na estrada, Qyburn disse a Jaime que ele examinara Brienne de Tarth por ordem de Lord Vargo Holt, o líder mercenário, e ele lhe confirmou que a virgindade da menina continuava intacta. E mais tarde, quando Jaime resolve retornar a Harrenhal para buscar Brienne, o Mestre Sem Corrente se encontra ao seu lado. Depois, quando finalmente recuperam a menina de Tarth e se põem de novo a caminho da capital, Qyburn tenta de todas as formas se mostrar agradável ao Lannister para tentar se inserir em suas boas graças, o que só serve para irritá-lo. Depois de atingirem Porto Real, Qyburn acaba por deixar de lado sua companhia e se integra à corte, ainda buscando entrar ao serviço dos Lannister. Sua oportunidade surge quando a rainha regente, Cersei Lannister, busca um mestre para lidar com o corpo sem vida de seu pai, que fora morto por um dardo de besta disparado por seu irmão anão, e Qyburn é o primeiro a chegar. Apesar de sua falta de corrente, ele se diz capaz de fazer o que a rainha desejava, e ela lhe advertiu que, caso ele falhasse, perderia muito mais do que uma corrente, mas Qyburn cumpriu suas ordens a contento, e sua inteligência e discrição não são ignoradas por Cersei, que toma o homem a seu serviço pessoalmente. Ela então o ordenou que investigasse o paradeiro da fuga de Tyrion, e Qyburn investigou a câmara do carcereiro desaparecido Rugen, descobrindo uma moeda de mão de ouro sob a latrina, que então apresentou à rainha, reforçando suas suspeitas de que os Tyrell estavam envolvidos na fuga do anão e na morte de seu pai. Com isso, Cersei também põe Qyburn na cargo do moribundo Sir Gregor Clegane, ordenando ao homem que o curasse ou, se não fosse possível, que desse um fim a ele, pois seus gritos vinham incomodando a ela e ao rei. Qyburn lhe revelou então sua crença de que o príncipe Oberyn usou uma forma modificada de veneno de manticore em sua lança, o que explicaria o sofrimento intenso de Sir Gregor. Por isso, ele a convenceu a permitir que ele levasse o moribundo até as Celas Negras, para usá-lo em seus estudos, a fim de compreender melhor a substância que for usada pelo príncipe, afirmando: "O veneno. Seria útil saber mais sobre ele, não? Mande um cavaleiro matar um cavaleiro e um arqueiro matar um arqueiro", o povo diz com frequência. Para combater as artes negras, bem, após o que sorriu modestamente. Cersei viu nele muito potencial com isso e lhe permitiu fazer como desejava, concedendo-lhe também ouro para repor seus estoques e para comprar roupas novas para si, já que ainda usava as mesmas vestes que tinha usado em Harrenhal. Mais tarde, Cersei apontou Qyburn como o novo mestre dos sussurros da corte, após o desaparecimento súbito do eunuco Varys, concedendo-lhe também um lugar no pequeno conselho do rei, além de um título de lorde. No entanto, o velho grande mestre Pycelle se mostrou profundamente desagradado pela presença de Qyburn ali, dadas as suas práticas antiéticas, mas não havia nada que ele pudesse fazer quanto a isso, pois a rainha já havia tomado sua decisão. Tomando o controle da rede de espiões de Varys, Qyburn se tornou o informante oficial do rei e sugeriu ao conselho que lidasse com o novo senhor comandante escolhido pela Patrulha da Noite, Jon Snow, que muito desagradava a rainha, enviando à muralha uma centena de homens, sob a desculpa de vestirem o negro apenas para assassiná-lo sorrateiramente. Quando Sir Gregor por fim morreu, coube a Qyburn preparar seu crânio para ser enviado a Dorne como um penhor de paz dos Lannister, mas o restante do corpo da montanha que cavalga aparentemente teve um outro fim, como veremos mais adiante. Qyburn preferia mulheres como seus objetos de estudo, e Cersei lhe permitiu usar serviçais do castelo em seus experimentos, desde que uma vez que descessem as Celas Negras, não voltassem a subir para a superfície novamente. Algumas pantomimeiras presas por representarem uma peça traiçoeira à coroa também foram entregues a Qyburn e, por fim, mesmo a esposa do falecido Sir Balman Birch, Falaise Stokeworth, foi levada por ele, cedida por Cersei, após o fracasso de sua conspiração comum. Após a partida de Sor Loras para tomar Pedra do Dragão em nome da coroa, Qyburn sugeriu à rainha que a guarda real poderia em breve necessitar de um substituto, caso o nobre rapaz morresse, e sugeriu a ela que tinha um campeão de sua causa à disposição, um que nenhum homem no mundo poderia esperar superar, e a rainha manteve aquilo em mente. A rainha teve pesadelos terríveis com uma antiga profecia que vinha sondando sua vida desde a infância, e inquiriu Qyburn sobre ela. Ele identificou o nome Maggie da feiticeira profetisa como uma corruptela da palavra valeriana Mickey e sugeriu que o que ela havia feito era uma espécie de magia de sangue, a forma mais proibida e poderosa de feitiçaria. A rainha lhe perguntou se a profecia podia ser desfeita e evitada, e ele a assegurou que sim, e quando Cersei lhe perguntou como, a resposta de Qyburn foi: "Penso que Vossa Graça sabe como", e a rainha de fato sabia.
Como parte de seu esforço para se sobrepor à profecia, Cersei ordenou que o Bardo Azul, um dos supostos amantes da rainha Margaery, fosse interrogado e torturado, e coube a Qyburn quebrar o homem até que ele cantasse a música que a rainha desejava ouvir. O homem já se encontrava totalmente quebrado quando foi entregue à fé e contou aos inquisidores tudo conforme a rainha lhe havia instruído, fortalecendo o caso contra Margaery. Outros homens acusados do mesmo crime foram enviados para serem interrogados por Qyburn nas celas negras depois disso. Depois que a rainha caiu em desgraça e foi presa pela fé militante, Qyburn foi expulso do Pequeno Conselho, embora ainda tivesse permissão de continuar seus estudos e seus projetos nas celas negras, além de conservar os informantes de Varys. Ele foi o único a visitar Cersei em sua cela no Grande Septo, quando anunciou que seu campeão estava pronto para representá-la no julgamento por combate, quando chegasse a hora, mas a rainha lhe informou que apenas um membro da Guarda Real poderia defender sua honra, algo que não haviam antecipado. Sendo assim, Cersei pede a Qyburn que escreva uma carta em seu nome para Jaime, que estava nas Terras Fluviais, implorando-lhe que voltasse à corte para defendê-la no julgamento vindouro. A carta que Qyburn enviou, contendo todas as palavras apaixonadas e urgentes da rainha, jamais obteve uma resposta. Tempos mais tarde, Qyburn está entre aqueles que receberam a rainha no castelo após sua caminhada de penitência pela cidade, e ali ele a introduziu ao seu campeão, Sir Robert Forte, o mais novo membro da Guarda Real, após a notícia da morte de Sir Aerys Oakheart atingir a capital. Ele anunciou que Sir Robert fizera um voto de silêncio, que só seria encerrado quando todos os inimigos do Rei Tommen tivessem sido completamente derrotados, e além disso, ele a representaria em seu vindouro julgamento por combate para provar sua inocência perante a fé. O campeão de Cersei era um homem gigantesco, com quase 2,5 metros, todo couraçado na armadura branca da Guarda Real, com um elmo fechado do qual pendiam as penas coloridas da fé. E naturalmente, isso convida o leitor a ponderar que, por baixo da armadura, se encontra o corpo sem cabeça reanimado de Sor Gregor, e que dentro do elmo nada existe além de um espaço vazio e negro. Qyburn, depois disso, continuou a trabalhar como informante da corte, e foi através de sua rede de espiões que ele primeiro reportou o desembarque da Companhia Dourada na costa das Terras da Tempestade.